Olá a todos, meu nome é Charles Adriano, sou um dos sócios fundadores da Profit Factor, a empresa responsável pela criação do sistema Profit Line. Hoje estou aqui para apresentar a vocês novas facilidades que foram adicionadas ao sistema, facilidades essas que são controladas pelas propriedades do mesmo. Elas têm a ver com a ordem da grade. Por esse motivo, eu vou explicar novamente como funciona a ordem da grade, para vocês entenderem e a partir daí conseguirem compreender quais são as novas facilidades, ok? Muito bem, a ordem da grade, para mim programar, simplesmente eu vou e defino um volume para ela, qual seria o número de contratos que eu quero. E eu digo como é que a ordem da grade vai funcionar, se ela vai ser feita a partir das setas do indicador ou a partir da linha. Eu vou deixar nas setas que serve melhor para o propósito, ok? Eu tenho aqui à minha esquerda como funciona a ordem da grade utilizando a seta e na ordem direita como funciona a ordem da grade nas linhas do indicador. Qualquer uma das duas você pode notar que o preço de entrada é o mesmo, 56,310, visto que é o mesmo gráfico do mini índice, 5 minutos, e é o mesmo ponto com a mesma configuração do indicador. Se você notar, em cada um dos gráficos eu tenho esses retângulos laranjados no fundo das barras. No da esquerda, você pode notar que eu pego do preço de abertura até a seta. Eu rebato esse retângulo para baixo e crio uma nova linha de preço, um novo pivô, que seria 55,990. Se você notar, a distância entre o Open Price, que seria 56,310, e esse novo pivô é exatamente 2 vezes a distância até a seta. Então, aqui no 55,990 eu colocaria uma ordem pendente, uma ordem futura. Se o preço recuar até esse ponto aqui, como eu tenho através do indicador uma compra, eu vou reforçar a minha compra e comprar de novo. Como eu tinha 2 contratos abertos inicialmente, quando bater no 55,990, ele vai abrir mais 2, totalizando 4. Se eu não usar grade nas setas e sim na linha, em vez de usar a seta para fazer essa conta da distância, eu vou usar a linha do indicador. Como você pode ver, isso pode tornar o indicador mais ou menos agressivo em relação ao volume aberto. Partindo do princípio que foi entendido como funciona a ordem de grade, vamos ver as novas facilidades. São essas duas novas propriedades, unir a grade e unir a grade C. Unir a grade é uma distância que você vai dar a partir do preço previsto de abertura. Eu digo previsto porque ele pode sofrer um pequeno slippage, dependendo da oferta que você tem, correto? Então, eu programei aqui que a 60, note que eu escolhi objetivo tickets, então aqui é 60 tickets. Se eu tivesse escolhido pontos, seria 60 pontos, percentuais seria 60% em relação ao preço da entrada, mas eu prefiro trabalhar com tickets no mini índice. A partir de 60 tickets, eu vou decidir se eu vou abrir a ordem de grade junto com a principal, aí ela não entra como pendente, em vez de abrir 2 contratos somente, eu abriria 4, ou se eu vou deixar ela abrir 2 aqui no principal e 2 realmente na grade. Uma vez que eu junto as duas ordens, a ordem de grade pendente não existe, elas passam a ser uma só. E eu posso determinar que se a distância for maior que esses 60 tickets, é que eu junto as duas. Ou, se a distância for menor, é que eu junto as duas. Então, vamos ver como é que funciona. Eu vou testar aqui que a distância que é maior, 60 tickets. Lembrando que um ticket no mini índice ele vale 5 pontos, né? Então, seriam 300 pontos essa distância. Eu coloquei um valor bem grandinho, assim, exatamente para mostrar acontecer no backtest agora que eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Vamos iniciar o nosso teste. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade. E vamos esperar ele abrir a nossa primeira posição. Muito bem. A nossa primeira posição é a distância daqui aonde ele abriu e a distância da seta. Com certeza maior que 300 pontos. E como eu disse que ele tinha que juntar as duas ordens, se a distância fosse maior, ele abriu o 2 da normal e o 2 da grade junto nessa primeira posição.
Vamos manter até ele chegar no objetivo. Essa junção é para a gente exatamente pegar assim, ó. Se a gente verificar que o mercado, na maioria das vezes que a gente entra na posição, ele já está definido o lado que ele vem, porque um dos objetivos do Profit Line é a hora que ele sinalizar uma inversão de tendência, é que a certeza dele é muito grande que o mercado continua naquela direção e eu não vou ter uma retração muito grande aqui. Eu junto as duas ordens porque eu estou arriscando mais, consequentemente eu estou ganhando mais. Ele vai chegar no nosso objetivo e agora ele vai fazer a nossa próxima entrada. Já apareceu a setinha. Ok, o que aconteceu aqui? A distância é menor que aqueles 300 pontos, que aqueles 60 tickets. Então, como eu disse para ele juntar só se for maior, porque o que acontece? Se o mercado voltar aqui em cima, bater e eu transformar ela de mercado, eu não tenho mais um preço aqui embaixo. O preço médio vai ser exatamente em cima da minha seta. Isso porque eu estou usando 2 contratos num e 2 contratos no outro. Fica em 50%. Se eu usar valores diferentes de contrato, ela se desloca mais para um lado ou mais para o outro. Se o mercado voltar lá em cima, em primeiro lugar, eu vou recuar essa minha entrada. Consequentemente, os meus objetivos também, se eu estiver usando, vão ficar mais próximos do preço. Então, nesse caso aqui, ele abriu 2 ordens separadas porque a distância foi menor. E ele continua para frente. Notem que aqui o preço não chegou a voltar. Aconteceu aquela mesma situação de antes e o preço está se dirigindo em relação ao nosso objetivo lá embaixo. Muito bem. Vamos parar o teste e vamos mudar o nosso formato de entrada. A distância tem que ser menor que para juntar. Ou seja, que aquela nossa primeira posição, ela vai ter 2 posições. Pode ver, eu coloquei aqui como a distância era maior e eu só disse para juntar se fosse menor. Então, ela deixou separada. Notem que eu só modifiquei esse item da configuração. Agora, vamos continuar o nosso objetivo. E como a gente já sabe de antemão, a nossa próxima entrada vai ser menor. Significa que quando ele fizer a entrada, ele junta as duas em 4 pontos. Então, esta é a nova facilidade para você trabalhar com o sistema. Se você não quiser utilizar essa história de ser maior ou menor e quiser sempre que existam as 2 posições, é simples. Você vem aqui na configuração e coloca 0 na configuração do unir na grade. Se ele encontrar 0 aqui ou em qualquer dessas situações aqui embaixo, ó, ele não vai usar a facilidade. A mesma coisa é a grade. Se eu usar um volume 0 na grade, ele não cria ordem de grade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar no nosso portal lá e as respostas elas vão aparecer com o tempo. Obrigado a todos e até a próxima.